boa noite, um cheiro, um trecho e um cheiro, né? Hoje a gente vai com esse livro aqui, ó. Partes de um corpo, certo? São alguns contos de vários autores que eu escolhi hoje e que fala de partes do nosso corpo como se tivessem vida própria. E eu escolhi para hoje O Dedão de Carolina. É bem legal, tá? Então, vamos lá. Quando o Dedão de Carolina era bebê, notou que na falta da mãe da menina, sobretudo do seio dela, ele era o único chamado para atuar na contenção de uma angústia ou de uma saudade, sobretudo de uma fome quase insuportáveis. O Dedão sabia imitar tão bem o amor da mãe, sobretudo aquele na forma de leite materno, que começou a ter certeza que havia nascido para o teatro. Seria um dos maiores atores do país, lotaria mais de 1000 lugares a cada apresentação. E o público o aplaudiria de pé com gritos de bravo! Faria o melhor Hamlet de todos os tempos e já andava ensaiando a fala, algo de podre no reino da Dinamarca, cada vez que presenciava uma fralda suja. Na infância, a brincadeira preferida do Dedão de Carolina era passar bem rapidamente as páginas de um livro robusto, de modo que fizesse ventinho. Mas se engana quem pensa que ele gostava disso por causa do frescor. O Dedão sonhava com um curso de leitura dinâmica. Imagina ler em pouquíssimo tempo aqueles livros todos da biblioteca da casa. Machado de Assis, Clarice Lispector, Philip Roth, Ulisses e James Joyce. Talvez levasse uns 3 dias. O Dedão de Carolina seria conhecido no mundo inteiro. Participaria de programas eruditos da televisão. Daria palestras no café filosófico, mesmo sabendo que nesse caso específico só valeria a pena porque a programação fica disponível na internet. As pessoas que vão lá para assistir ao vivo, na maioria das vezes, parecem não entender nadinha do que está sendo dito. Bocejam, se mexem demais, conversam, pensam na morte da bezerra. Já adolescente, o Dedão de Carolina andava empinado que só, aprendendo a arte do polidance e do pincel, ainda que os quadros não recebessem grandes elogios do professor de artes. O Dedão de Carolina sabia que tinha nascido para exposições aclamadas que viajariam o mundo todo. Sabia ter um quê de dadaísta, talvez expressionista. Tinha pena dos dedões das outras garotas, feridos por jogos tipo queimada na hora do recreio ou com unhas ornadas de glitter e pedrinhas brilhantes. Ele pertencia a um mundo muito mais refinado, muito mais culto, muito mais cabeça. Quando o Dedão de Carolina tirou nota máxima em redação no vestibular para jornalismo, convenceu-se de que não seria somente um leitor voraz, mas sim um escritor desses traduzidos para 20 línguas. Logo ficou nervoso, pensando que sua autobiografia seria proibida na Rússia. Quais são os limites da autoficção? O que pretende a prosa romântica quando fala das causas sociais? No que a psicanálise, a filosofia e a ciência moderna o ajudaram na hora de construir seus personagens? Ele já imaginava as perguntas a que teria que responder. Nossa, quantas ideias e sonhos ele tinha! Sua vida só estava começando e o céu era o limite. Daí pensou bem e decidiu, agora que seria um dedão intelectual, que não poderia mais usar lugares comuns como esses que acabaram de cometer. Enfim, tudo era aprendizado. Na faculdade, o Dedão de Carolina ficou todo popular, famoso mesmo, celebrado até. Ele começou a atacar de DJ em festas íntimas e aos poucos foi recebendo convites para eventos maiores. O Dedão de Carolina montava seus sets com as mais dançantes da Radiohead, as mais agitadas do Stevie Wonder, as mais inesquecíveis do Al Green, as mais poderosas da Anitta, as mais delirantes da Lineker, a depender do bom gosto do freguês, como gostava de ressaltar Pimpão que só. Acontece
que o dedão de Carolina não era apenas eclético e festeiro, era também muito charmoso e bronzeado, então passou a pegar geral. Pegava homem bonito, rapaz gente boa, moça engraçada e mulherão da porra. Pegava peito, bunda, pau, coxa, cintura. Se deixava morder, chupar, se enfiava em tudo que era lugar. E depois, porque era jovem e livre demais, se unia a outros dedos com muita delicadeza e muito carinho. Mandava um tchauzinho. Bons tempos aqueles da faculdade, hein? Entretanto, aos 20 e poucos anos, e com um futuro tão promissor pela frente, o dedão de Carolina foi apresentado ao vício. Ele conheceu uma rede social, que apelidou de o demônio da meia-noite. Era impossível dormir. Começou dando likes apenas para pessoas próximas e interessantes. Mas quando viu, estava obsessivo por toda e qualquer obviedade. Selfies com biquinho, yoga no pôr do sol, cachorro no vento da janela, carinha feliz feita com tinta em barriga de grávida, pessoa levantando um drink com carinha de te pego, se juntos já causa, imaginem juntos, corridinha deliciosa às 5 da manhã, 5 chopes na mesa e que comecemos os trabalhos. E foi se perdendo e se afundando cada vez mais, dando likes em bundas saradas, legendadas com frases de autoajuda, gente de braço cruzado com cara de má, para dizer que foi promovido no trabalho, e tutoriais de como esfumar o olho com a cor que será a tendência no ano que vem. Quando às 5 da manhã deu like em um post patrocinado de Whey Protein, percebeu que estava pronto para drogas mais pesadas. Foi então que o dedão de Carolina se viciou em mensagens de áudio. Ele já não ensinava mais. Não lia, nem pintava, nem escrevia, nem escolhia músicas, tampouco transava. O dedão de Carolina apenas mandava e ouvia áudios, todo dia e o dia todo. Áudio de 14 minutos da mãe ainda era a única coisa que o dedão de Carolina conseguia negar. De resto, consumia ininterrupta e freneticamente tudo que chegava. E se demorasse, o dedão de Carolina ficava doente, porque o silêncio do seu celular era como estar enterrado em vida. Virou um refém apaixonado da própria voz. Não contente em falar pelos cotovelos, ficava depois se ouvindo, curtindo sua prosa, comemorando internamente o modo como havia formulado tal pensamento e conduzido a narração. O fundo do poço foi quando o dedão de Carolina entrou em um aplicativo de paquera e passou a arrastar seres humanos, ora para a esquerda, ora para a direita. E pensar que o dedão de Carolina tinha pretensões de estudar política, de opinar seriamente sobre esquerda e direita, mas acabou assim, varrendo intenções para os cantos, sentindo um vazio imenso, sabendo que jamais encontraria pessoalmente nenhuma daquelas pessoas, posto que sua obsessão era apenas ficar vendo aqueles rostos estranhos e os colocando de lado. Porém, o dedão de Carolina sentiu um sopro de esperança quando ficou muito doente e precisou procurar ajuda. O fisioterapeuta lhe disse as palavras: tendinite no polegar. Era a primeira vez que alguém ainda mais tão bonito lhe chamava assim. Aí o dedão de Carolina pensou: e se eu começasse tudo de novo? Sim, o dedão errou feio, errou rude. Mas esse novo, o tal polegar, poderia tentar acertar. O dedão de Carolina entendeu que com os seus tendões tão inflamados, teria que passar por um longo detox. E uma vez curado, deveria começar uma vida nova. Talvez partir para yoga e meditação, de preferência sem postar fotos dos novos hábitos. E então o fisioterapeuta bonitão entregou uma massinha para o polegar de Carolina e lhe pediu que fizesse alguns movimentos. Foi quando o polegar de Carolina pensou que poderia ser um grande escultor. Talvez um Rodin dos trópicos. Não, Rodin não. Ele era machista para dedéu. O polegar de Carolina preferia Camille Claudel. Mas tinha que ser um brasileiro. Aleijadinho? Amílcar de Castro? Maria Martins? Espera, que papo é esse de imitar alguém? O polegar de Carolina seria um escultor original, tão brasileiro que ganharia o mundo, tão único que jamais seria confundido com outro. Crianças o estudariam na escola
e daqui a muitos anos, um museu inteirinho seria erguido em seu nome. O polegar de Carolina sabia que tinha nascido para acontecer, para brilhar, para alcançar o firmamento. E sabia também que estava com bastante saudade de seus arroubos megalomaníacos. Além disso, olhando aquele belo fisioterapeuta, o polegar de Carolina percebeu que sentia muita falta de outras coisas também. Ao final da sessão, notou uma tensão sexual no ar e chegou mesmo a cogitar. Mais tarde procurou ele nas redes sociais, nos aplicativos de paquera ou manda um áudio. Mas não podia mais. O polegar de Carolina tinha decidido viver. Por isso, antes de ir embora, suando e tremendo, unha roída, chamou o fisioterapeuta para um cinema. Mesmo precisando de descanso e de compressas frias, aquela seria a noite mais quente do ano para o polegar de Carolina. Esse foi o nosso textinho de hoje. Espero que você tenha gostado, minha amiga. Essa é a minha forma de fazer carinho. Essa é a minha forma de lhe abraçar e de estar perto de você, mesmo de longe. Um trecho e um cheiro. Esse texto é de Tati Bernardi, que nasceu em São Paulo em 1979. É autora de romances e livros, de crônicas e de contos, roteirista de cinema e de televisão, colunista da Folha de São Paulo, redatora, podcaster e palestrante. Aqui eu deixo meu abraço e meu cheiro para você, Dona Débora. Venha logo!